Fala pessoal, aqui quem fala é o Wendel Costa do canal Remote Automotive e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês sobre vareta de óleo. Hoje você vai aprender a fazer a leitura correta aí do óleo do seu motor e a quantidade que tem conforme o indicador aí do nível da vareta. E vamos aí o vídeo depois da vinheta. Pessoal, estamos iniciando o vídeo, mas antes deixa aquele like, dá uma força aí, o canal tá começando agora, se inscreve nele, vou trazer muito conteúdo bom aí para vocês. Começando aqui a explicar para vocês, então pessoal, aqui onde vocês estão vendo aí, eu tô com a vareta do óleo aí do GM, serve para a maioria dos Chevrolets aí, porém é quase todos iguais, não tem diferença nenhuma. Se o seu GM for essa vareta, eu vou explicar para vocês como que ela funciona. Para você ver o nível do óleo do seu carro, ela funciona da seguinte forma. Temos o indicador aqui onde vocês estão vendo. No topo aqui, onde vocês estão vendo nessa primeira marcação, é o indicador de nível máximo. Temos o meio termo e temos o mínimo. Quando você for olhar, checar o óleo do seu carro, e você perceber que ele tá batendo aqui nessa primeira pontinha aqui, ó, e você vê que ele tá indicando óleo mínimo, você não precisa se desesperar. Se ele tiver pelo menos essa primeira pontinha aqui onde vocês estão vendo aqui, ó, significa que ele tem 2,5 litros de óleo dentro do motor. Agora, se ele tiver essa pontinha aqui daqui para baixo, indicando menos do que essa pontinha, aí você tem que se preocupar. Agora, por exemplo, se você colocou aí, acabou de trocar o óleo, mediu o nível da vareta e ele está indicando aqui no meio, na metade. Esse daqui é o meio termo entre o mínimo e entre o máximo. Significa que ele tem 3 litros de óleo no motor. E a mesma coisa aqui no topo. Se ele chegar, ele tem que chegar aqui nessa marcação aqui, ó, onde vocês estão vendo, ó. Vou até colocar a caneta aqui, ó, na vareta, ó. Se ele chegar aqui, significa que ele está no nível máximo. Ele tem 3,5 litros de óleo. Porém, serve para os motores maior também da GM, que usa aí 4 litros aí de óleo ou mais. Que é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo padrão. Se o óleo ele passar daqui para cima, aí já significa que você tem excesso de óleo no seu motor. Aí já não é bom. O certo é você tirar e recolocar o óleo. Então, vamos lá então, ó. O recomendado por todos os fabricantes é que você use o nível do óleo no meio termo. Ou seja, você tem que deixar ele acima do mínimo e um pouco abaixo do máximo. Você fazendo aí dessa forma, você vai fazer o motor trabalhar mais solto e mais tranquilo. Nunca é bom deixar ele com a carga máxima do máximo ou do mínimo. Não é bom você deixar o motor na carga máxima, porém se você quiser deixar não vai acontecer nada. A única diferença é que seu motor irá trabalhar com um pouco mais de pressão de óleo. Porém, se você deixar ele aqui no meio termo, acima do mínimo e abaixo do máximo, você vai deixar o seu motor trabalhando com uma carga boa, uma pressão boa e não vai acontecer nada. O seu motor vai trabalhar super bem e não vai reduzir a vida útil dele. Ou muito menos aí você vai comprometer aí qualquer coisa ou qualquer peça. Agora, se você está aqui no mínimo, rodando aqui no mínimo, para você completar do mínimo até o máximo, se ele tiver no mínimo do mínimo, é no máximo 1 litro que vai para você fazer aí a completagem aí do mesmo. Porém, se você tiver alguma dúvida, você não coloca 1 litro de uma vez. Você está no mínimo, coloca primeiro meio litro, vê se o motor está em um lugar plano, aí você faz a medição dele. Se você fazer a medição e ele der aqui aonde está o 3, não tem problema nenhum, pode rodar com o carro, pode viajar, pode ir para onde você quiser. Agora, suponha que você colocou aí 1 litro de uma vez e ele bateu aqui um pouco aqui acima do 3,5 aqui, que é o máximo.
Aí, pessoal, seu motor vai trabalhar com um pouco mais de carga, vai trabalhar com um pouco mais de pressão e isso não é recomendado, porque pode ser que estoure aí O-rings, estoure retentores, porque seu motor ele trabalha à base de pressão. Então nunca é bom você deixar o nível do óleo muito no máximo ou acima dele, certo? Se você tem um Celta, um Prisma, um Corsa, uma Meriva, um Montana, essa vareta aqui é compatível com quase toda a linha GM, certo? Então, essa é a explicação aí que eu tô fazendo para vocês. Novamente eu vou mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui a vareta mais próxima aqui. Aí a vareta do óleo aí, como vocês estão vendo. Vamos ver se o meu celular foca. Tá vendo, pessoal? Essa primeira pontinha aqui, mínimo. Onde vocês estão vendo aqui no meu dedo aqui, ó, aqui é o indicador máximo de óleo. E no meio é o meio termo. Então, pessoal, é o seguinte, o que você tem que fazer é deixar sempre acima dessa primeira bolinha aqui e nunca passar acima dessa segunda bolinha aqui, onde vocês estão vendo. O ideal é sempre você deixar ele no meio termo. Você pode deixar ele aqui na metade aqui dele aqui, ó, um pouquinho acima e um pouco abaixo do máximo. É o melhor nível que você pode deixar do seu carro aí e ele vai trabalhar com uma carga boa. Ele vai trabalhar com uma pressão boa e ele não vai comprometer outros componentes, tá certo? Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenha ficado bem explicado. Agora você entendeu o quanto de óleo você tem aqui na fase mínima aqui do seu GM. E você entendeu quantos litros você precisa completar até chegar ao máximo. Certo, pessoal? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à total disposição.